Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, Gui. Gui, tá me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Brick, criador e responsável pelo templo luciferiano portador da luz, tá? E cá estamos nós, claro, com mais um projeto Mikasa Sukasa, onde a finalidade deste projeto é estar trazendo até vocês pessoas conceituadas, pessoas de renome, que fazem ou exercem, né, algum tipo de ligação com o ocultismo. E hoje teremos uma convidada especial. A gente vai falar sobre tarô, tá, pessoal? Que, claro, está muito ligado ao ocultismo em si, ao luciferianismo, ao satanismo, tá? Boa noite a todos, boa noite, Jeff, boa noite, Elisandra, boa noite, Wesley, boa noite, pessoal, tá? E qual é a metodologia, boa noite, qual é a metodologia do projeto Mikasa Sukasa? Boa noite, Maria. A metodologia do projeto Mikasa Sukasa é trazer até vocês conteúdo sério, tá? E por que o TikTok, para quem nunca participou? Simplesmente porque o TikTok tá virando, né? Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, e cada um tem a sua opinião e cada um bate fervorosamente na sua opinião, achando que sua opinião tá certa, muitas vezes aí destruindo vidas, não falando coisa com coisa, entre tantas outras coisas que a gente vê por aí que não vale a pena estar citando ou relembrando esse tipo de coisa, tá? Então, essa é a metodologia. Toda semana, quarta-feira, né, às 21 horas aí, e vamos dar continuidade no projeto. E, pessoal, quem perdeu algum convidado que veio aqui no projeto Mikasa Sukasa, ele tá inteiro lá no TikTok, no YouTube, tá? Tá inteiro o vídeo lá. Quem tiver curiosidade ou quiser aprender, porque a gente aprende bastante coisa com esses vídeos, né? É só clicar aí no link lá, vai cair direto no meu perfil, tá? Boa noite a todos. Maria, Jeff, Tãozinho, Newton, né? Boa noite a todos. Então é isso, pessoal, tá? Eu tô um pouco afastado de fazer vídeos aqui, vídeos meus mesmo, trazendo polêmica, que é a minha metodologia, trazer polêmica, porque eu tô repassando aulas, né? E fora os atendimentos que eu tenho, as coisas do dia a dia que eu tenho que estar fazendo também, né? E isso em si acaba meio que me deixando um pouco das redes sociais. E claro, estudando, né? Para passar material para os meus alunos, né? Boa noite, professor. Professor, seu vídeo está sendo bem visto e bem quisto, hein? Tá se destacando aqui dentro do projeto Mikasa Sukasa. Lembrando, pessoal, que aqui não será passado
fundamento de nada, tá? Nem magia, nem fundamento, nada desse tipo de coisa, tá? Eu não costumo fazer esse tipo de coisa aqui no TikTok, tá? Essa semana aqui eu peguei para faxinar o templo, tá? Zero. Limpíssimo, limpíssimo, limpíssimo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Curte, comenta, compartilha aí, principalmente meus alunos, né? Puder comentar, compartilhar, né? Curtir aí, eu agradeço. Eu tenho uma metodologia com os meus alunos que eles sabem qual que é, né? Vamos esperar a nossa convidada aí. Ah, outra coisa, pessoal, eu não respondo pergunta de pessoas, tá? Eu dou ênfase total pro convidado, né? No entanto, me caça, sucaça. Então, atenção total para o convidado, tá? É diferente quando eu vou fazer live, é diferente quando eu vou fazer alguma coisa relacionada a vocês, né? Boa noite, boa noite. Nossa convidada chegou. Elaine, você já mandou o convite, não? Obrigado, meu amor. Boa noite, boa noite. Eu vou te convidar, então. Aqui. Oi, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, como é que o senhor está? Graças aos deuses, tudo ótimo, tudo indo de vento em popa. E É isso você? aí. Graças ao Pai Oxalá, tudo maravilhoso. É isso aí, é isso aí. Pessoal, para quem não conhece, é a Elaine, ela é taróloga, tá? Então hoje vai ser o nicho aqui do projeto Me Caça Sucaça. Vou explicar pouquinho para você, Elaine. O projeto Me Caça Sucaça, ele tem a finalidade de trazer pessoas, tá? Conceituadas, renomadas e que fazem o que fazem no meio pagão, vamos dizer assim, com amor e carinho, que são verdadeiros dentro daquilo que fazem, dentro daquilo que exercem, né? E por que o TikTok? Eu já fui questionado, inclusive, mestre, por que você não vai para o YouTube? YouTube ele já tem, né, uma gama gigantesca de pessoas que fazem os podcasts, entrevistas e tudo mais. Eu escolhi justamente o TikTok porque aqui é o seguinte, né? Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, né? E estão dando golpe aí à torta e à direita em todos os ramos aí, vamos colocar assim, do ocultismo, né?
no meu ramo, principalmente, luciferianismo, satanismo, quimbanda, em todos os lugares a gente vê pilantra, né? Então, o intuito de trazer o projeto Me Caça, Sucaça é trazer pessoas que sabem o que fazem com amor, que fazem com carinho, que fazem com dedicação e, principalmente, acima de tudo, fazem um trabalho sério, um trabalho renomado e trabalham principalmente com amor, né? Então, esse é o projeto Me Caça Sucasa. Não costumo responder perguntas de pessoas aqui, tá, Elaine? Por quê? Porque Me Caça Sucasa, atenção especial para o convidado, tá? Então, vamos começar pela seguinte pergunta. Há quanto tempo você é taróloga? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Mestre, muito obrigada pelo espaço. O senhor falou uma coisa correta. É muito difícil ver quem trabalha sério nessa plataforma. Bom, sou taróloga esse ano fazem 16 anos, né? Estudei, continuo estudando, faço curso ainda, e todos os domingos eu estudo uma base de 2 horas e 40, 3 horas, para poder estar lendo, né? Porque a gente precisa aprender e sempre está aprendendo alguma coisa, e eu gosto muito de ler literatura sobre tarô, e como eu estudei bastante sobre isso, eu me dedico bastante. Então vai fazer esse ano 16 anos que eu estudo tarologia, tá? Uma curiosidade. Quantos livros você já leu, você sabe? Olha, de tarô de escola inglesa, Waite, eu já li 11. De Marsella, que é a escola francesa, eu já li 16. Porque eu amo Marsella. Então, assim, eu leio muita coisa. Mas no Brasil tem mais literatura inglesa do Waite do que de Marsella. Mas tudo que chega à minha mão, eu tô lendo. Então, assim, é bem enriquecedor, né? O que eu consigo ler, eu leio bastante. Tudo que. Eu não estou discriminando onde eu moro, que é o Brasil, né? Mas ocultistas de renome, tarólogos e tudo mais, o melhor material, infelizmente, está fora, né? Até mesmo porque hoje em dia, pelo menos no meu, na minha vertente, na minha filosofia, é dificílimo a gente confiar em mestres, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque hoje em dia a pessoa sai lendo um, dois, três PDFs aí, né? E se auto-intitula mestre, sacerdote e tudo mais. O que o tarô é para você, Elaine? Para mim, é um oráculo de direcionamento. Eu vejo o tarô como uma bússola, tá? Eu sempre digo às pessoas que o tarô é uma bússola em busca do conhecimento. Então, assim, ele te traz, você pratica o livre-arbítrio, mas por outro lado, é um oráculo de conhecimento. Então, muita gente acha que tarô é adivinhatório, é premonitório. Cada um tem o seu posicionamento, mestre, mas para mim é um oráculo de conhecimento, ok? Que você se conhece e conhece o outro, principalmente. Maravilha, maravilha. O tarô ele pode ser considerado até uma arte, né? Pelas suas próprias criações aí. Qual é o tarô que você trabalha? Eu trabalho atualmente com tarô de Marsella, mas eu digo que uso muito Waite. Eu ganhei vários Waites, principalmente do Marcos, então assim, uso muito Waite. Mas eu amo Marsella. Eu assim sou uma consumidora voraz de tarô de Marsella. As pessoas acham muito difícil. Eu, ao contrário, acho muito fácil. Eu aprendi a ler, né, a praticar com o Marsella, mas eu uso o Waite também, ok? Eu acho que um tarólogo hoje ele tem que ler o que vem às mãos, né? Então, tirando os tarôs temáticos que eu não curto muito, esses tarôs novos que tem essas
esses temas loucos, assim, eu gosto mais dos clássicos mesmo, né? Então, assim, eu curto Marcélia, via de regra, mas eu leio Waite também. Interessante, você falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, aqui está escuro, sempre está escuro aqui, porque eu cortei a energia elétrica aqui do templo, entendeu? Eu tirei o acesso da energia elétrica aqui. É, porque se dependesse de mim, exclusivamente de mim, eu faria rituais e acenderia as velas que eu tenho que acender todas de sebo, né? Ou cera. Então, o tradicional, ele me fascina. E interessante essa sua colocação, né? Hoje em dia o povo está virando tudo, né, para modismo, inclusive o tarô, né? Tarô, baralhos aí, jogo de búzio negro, né? Que eu conheço como jogo de quatro búzios, enfim. É, o que você pegou já que te deixou perplexa? A Numa busca coisa. é a busca do consulente pelo puro prazer. O que me assusta, o pessoal vem ler comigo, né? E o pessoal só busca o prazer. Não busca o conhecimento, não busca saúde, busca o prazer. Eu acho isso, eu creio que isso é muito preocupante. Eu não sou tarólogo, né? Eu não trabalho com tarô ainda, pretendo estudá-lo, né? Mas você fez uma colocação interessantíssima. A abertura de caminhos que a gente faz aqui, né? Ela está aí disponível para todo mundo e o povo só vem atrás de baixo, né? Amarração, adoçamento, essas coisas todas. A gente faz, mas assim, já existiu, como existe e vai existir até hoje, casos que a gente fala assim, por que você não faz uma abertura de caminho? Você está com energia negativa ou alguma coisa assim nesse sentido, né? Dependendo da pessoa que senta para oracular comigo ou com a minha esposa. Minha esposa ela joga cartas, ela trabalha em cima do baralho cigano. E a pessoa às vezes não está nem aí para a própria vida, né? E o tarô é uma ferramenta mágica. Eu coloco ele como uma ferramenta mágica. Ele pode te levar a soluções que às vezes a gente não está enxergando, né? É, então o pessoal ele dá muito mais ênfase, ele dá muito mais assim interesse, tem muito mais interesse em ou prejudicar o próximo, né? Ou querer aquele próximo a todo custo e esquece de cuidar da própria vida, né? Fazer às vezes um banho, um descarrego, uma abertura de caminho, o povo hoje em dia não está nem aí. Triste, mas é real. É, Você joga com o tarô completo ou com os arcanos maiores, arcanos menores? E qual a Eu, diferença? eu utilizo, mestre, aquele método europeu que eles chamam, eu uso os arcanos maiores e menores, em conjunto, tá? Agora, o senhor citou um ponto nevrálgico que eu quero citar aqui para o pessoal que está ouvindo. À O vontade. pessoal, o pessoal tem que cuidar do sagrado, mestre, sabe? Cuidar de si. E agora o senhor citou uma coisa essencial, a falta de amor próprio. Então, assim, as pessoas não praticam amor próprio, elas querem o que não é delas, elas querem um caminhar que não é delas, e aí fica muito complicado. O senhor falou uma coisa correta. As pessoas buscam prazer, não buscam soluções. Então, assim, é muito complicado. E quando você mexe com uma pessoa que não cuida do sagrado, não acende uma vela, não ora, não toma um banho, não faz uma defumação, não faz nada. Então, assim, é muito complicado você trabalhar isso. E as pessoas me procuram justamente pelo que o senhor disse.
elas querem o que já tem dono. Então, assim, é muito complicado isso. Eu acho que o senhor vê isso todos os dias, né? É mais comum para o senhor do que para mim. E mesmo assim, eu acho cruel. Não, mas é verdade, é verdade. Cara, é até triste falar uma situação dessa, né? Às vezes a pessoa abrindo os caminhos dela ou fazendo oráculo para ela, não para saber de fulano, ciclano ou beltrano, e ver a possibilidade do que um baralho cigano, um tarô, um jogo tem para a vida dela, o que a espiritualidade dela guarda para ela, e o povo não quer saber disso, né? Infelizmente, está cada vez pior e eles estão banalizando a espiritualidade. Porque assim, não é porque eu sou luciferiano que eu não busco a espiritualidade, né? Muito pelo contrário. Um bom ocultista, ele tem que cultuar a espiritualidade, o conhecimento e a sabedoria. São três coisas importantíssimas que a gente tem que fazer não seria uma fusão, né? Cada um tem uma importância, um grau de importância na nossa vida, mas buscando essas três coisas, mais a prática, né? A gente acaba se tornando aí um ocultista completo, alguma coisa assim nesse sentido, né? É, Agora vamos direcionar a você. De todas as cartas, qual carta que te chama mais atenção e o porquê? O meu arcano pessoal, a sacerdotisa, porque ela trabalha eternamente com a intuição. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva. E, inclusive, eu quero deixar bem claro que as pessoas confundem muito baralho cigano com tarô. Tarô é tarô, baralho cigano é baralho cigano. Tarologia é tarologia, cartomancia é cartomancia. Respeito, valorizo, mas eu creio que há espaço para todas as pessoas, como o senhor já disse. Eu acho que cada um de nós pode ser o melhor na sua área, desde que você estude, que você conheça. Mas, infelizmente, mestre, está muito banalizado. Tem muita gente, aí o senhor falou uma coisa correta. O pessoal faz uma apostila de PDF, começa a ler tarô e já entra na rede, já tira o teu espaço. Então, assim, fica muito complicado você trabalhar com esse tipo de coisa. Então, a gente tem a impressão diariamente que você está sendo testado, quando na verdade não é essa a função dos oráculos, né? A gente não está aqui para ser testado, a gente está aqui para orientar. E na verdade a gente é testado o tempo inteiro, porque tem muita gente patife, desculpe usar esse termo, mas é Mas é patife. verdade, é verdade. Tem gente que não sabe o ó com cu, desculpa o palavrão, e se acha mestre, né? Aí vai ajudar. Eu costumo falar uma coisa, Elaine, que ela é certeira. A pessoa só dá o que tem. E o que tem mais na rede social são pessoas vivendo de aparência. Com Aí certeza. vai na vida da pessoa, entra na vida da pessoa e vê que não é nada daquilo que a pessoa faz em rede social. Que nem eu tô com duas pessoas novas. Uma já vai vir aqui na sexta para me conhecer. E tem um outro aí que eu até tô conversando com ele, que é o Wesley, que tá aqui agora na live, né? Que também vai, se quiser, vai vir aqui no templo, ver que eu sou dessa forma, o templo existe, você entendeu? Porque assim, as pessoas, elas vivem de aparência, inclusive até mesmo dentro da espiritualidade. Independente se é umbandista, independente se é candomblessista, tarólogo, cartomante, satanista, luciferiano. Concordo. Independente. É muito Independente. ruim isso, é muito ruim. É Hoje muito ruim mesmo, porque o hoje pessoal vive mesmo, de aparência. hoje mesmo, ou foi ontem, acho que foi ontem, eu vi uma dita.
sacerdote, né? Que a gente via que não era sacerdote, eu nunca vi, jogando live de tarô com baralho cigano. Lindo, né? Lindo. Acabei de falar que baralho cigano é baralho cigano, tarô é tarô. O pessoal faz uma salada mística. Isso quando a própria pessoa não coloca, né? Eu sou tarólogo, cartomante, reikiano, satanista, luciferiano, umbandista, candomblessista, né? As pessoas acabam misturando muita coisa, né? Não, e faz uma bagunça total, desvirtua conhecimento, e aí o que era para ser uma coisa séria acaba sendo uma coisa banalizada. É nesse sentido que eu falo. Tem espaço para todo mundo, ok? Só que eu acho que a gente tem que ser sério nas colocações. E você tem que saber o que você está fazendo. O senhor falou uma coisa certa: responsabilidade acima de tudo, certo? E muitas vezes as pessoas em si elas dão valor para o que é fácil, não para o que é verdadeiro, né? O que eu tenho de bisbilhoteiro que me procura e já me procura, mas não põe foto nem nada, me chama: mestre, quanto que tá seu jogo? Ah, o meu jogo tá tanto. Ah, então tá. Aí, coincidentemente, eu fico sabendo dessa pessoa, né? Que fez um jogo de R$ 50, R$ 40, né? Ali. Ou fez um jogo que eu não sou a favor, mas eu não sou contra. Eu não faço aquele jogo de 2 cartas, 3 cartas. Aquilo ali não dá um parâmetro para você quando você senta na mesa de um tarólogo sério ou de um ocultista sério, independente do oráculo que ele use. O meu jogo é um jogo que eu uso búzios, mas não é os cauris, que é o conhecido jogo de búzios com 16, né? Mas eu me conecto com a energia da pessoa, né? Como que a gente vai falar alguma coisa para uma pessoa tirando 2 cartas, 3 cartas? Eu não sou contra, tá? Mas faz um jogo completo, né? Quer procurar um tarô? Procura o Marcos, que está aí também, que chegou. Boa noite, Marcos. Procura a Elaine, né? Quando se trata de tarô, existem tarólogos excelentes aí, né? Mas as pessoas não querem, elas querem a facilidade. Elaine, voltando ao projeto, quando surgiu o tarô? Bom, há várias divergências nessa área, mestre. Muita gente toma para si a existência do tarô e muita gente ainda renega isso. Há pessoas, há povos que dizem que surgiu no Egito, mas os europeus defendem que surgiu na Europa. Não há um senso comum quanto a isso, tá? O que difere nessa área é que é a seguinte: dizem que pode ter vindo do livro de Thoth, que é o livro egípcio que se fazia presságios e adivinhações. Mas, volto a dizer, há especulações, não há comprovação quanto a isso. E muita gente, muitos europeus defendem que eles surgiram dos baralhos adivinhatórios na Europa, principalmente no leste europeu. Então, também são prenúncios, não há conformação. Não posso dizer assim, olha, é 100% comprovado, tá? Há especulações, na verdade. Ele não tem um parâmetro, né? Pelo que você está me falando, ele não tem um Seria parâmetro mais exato. aproximado, seria mais aproximado das cartas egípcias do livro de Thoth. Aí a gente poderia dizer que seria mais aproximado das xilogravuras desse livro, mas também não é comprovado cientificamente, ok? Não tem como a gente falar, olha, realmente surgiu, porque tudo que eu li até hoje não tem uma coisa comprovada que fala assim, olha, surgiu lá. Mas o que a gente pode dizer sobre isso é um jogo adivinhatório muito antigo e por muito tempo foi jogado para diversão. Ele não foi jogado para diversão e adivinhação.
Ele não foi jogado com o intuito de premonição ou de adivinhar o futuro. Ele foi jogado não como um oráculo, mas como uma brincadeira. Depois ele foi tomando forma. E os grandes desenhistas, que aí a gente vai trazer o Crowley, a Golden Dawn, vem surgindo em cima disso. Mas, até então, não tem uma comprovação certa disso. A gente pode dizer, olha, ele surgiu no Egito, pá. Não, não existe isso, tá? Há especulação sobre isso. Há quanto tempo o tarô se tornou um oráculo? Sabe me dizer? A gente pode dizer que desde o início do século XX, muita gente vem utilizando o tarô como oráculo, inclusive há religiões, há seitas que consideram o tarô divinatório. Aqui no Brasil, não. O oráculo, ele é uma, como eu disse, de acompanhamento, de direção, de direcionamento. Mas há pessoas que consideram como um oráculo divinatório, certo? Mas a gente pode tomar como base o início do século XX. Aí a gente vai ter como um oráculo precioso mesmo o tarô, né? Sim. E o tarô, ele tem ligação com as divindades? Essa é uma pergunta maravilhosa, todo mundo me pergunta sempre. Olha, inclusive para ser tarólogo, você não precisa ser espírita ou tipo espiritualizado. O tarô é o único oráculo que independe de religião. Ele pode existir independente da religião, tá? Mas a religião utiliza o tarô. Tem várias religiões que utilizam tarô, mas o tarô não tem religião. Tanto que quem lê tarô não usa religião para isso. Então, esse negócio de dizer que a pessoa lê, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, tá? Mas dizer assim, eu li tarô, como é que eu vou dizer? Incorporado. Pô, isso é uma heresia total, porque para ler tarô é mentira, tá? Que para ler tarô eu não preciso estar incorporada. Eu digo para todas as pessoas, eu estudei para ler tarô, eu fiz curso. Então, assim, esse negócio de você dizer, eu estou incorporado enquanto eu estou lendo tarô, isso é furado, mestre. É furado, tá? As pessoas têm que acordar, porque isso é furado, ok? Outra coisa que eu vejo na rede hoje que é muito preocupante. Tem gente que fala assim, eu vou descer as lâminas e vou falar para você o nome dos seus guias. Cara, isso é uma heresia total também. Por quê? Como o tarô não tem ligação com religião, como eu posso ver o nome da divindade que você recebe? Isso é muito complicado, gente. E isso é brincar com o divino, ok? Eu acho isso muito sério. E eu vejo gente dando risada, falando que isso é sério. Mestre, é muito triste isso. Isso acaba com a minha profissão, que eu levo o tarô muito a sério. E tem gente que desce as lâminas e fala assim, eu vou te dar o nome dos guias. Olha, eu tô me arrepiando falando. Isso é muita sacanagem, cara. Sabe por quê? Você não vê divindade no tarô. Você não vê, ok? Então, vamos parar de ficar inventando história na lâmina do tarô, porque não existe isso. Ela não é coligada à religião. E muita gente faz pior, fala assim, eu tô vendo que você tem um trabalho. E muitas vezes não tem. As lâminas, elas te dão obsessores, que a pessoa pode estar obsidiada, mas isso não quer dizer que ela tem um trabalho. E aí a pessoa pega e para fazer pior ainda cobra para fazer esse trabalho. Mestre, é assim, é o que o senhor falou, é muito complicado, Eu entendeu? tenho, eu tenho assim, duas coisas que você falou. A primeira é o seguinte: a pessoa para ler um tarô ou um búzio, alguma coisa assim nesse sentido, a entidade, veja bem, né? Aspas, gigantesco. Se a pessoa está incorporada, por que cacete, desculpa até o palavrão, ela precisa de um oráculo para dar um direcionamento para ela? Isso, ótima Se a pergunta. pessoa é uma entidade em si, para que ela precisa do jogo? Se ela está Isso, incorporada? Isso ótima não pergunta. existe.
Não existe isso, pessoal, tá? E outra Canso de coisa que falar. você falou, Elaine, é assim, aqui no templo, quando é vida cotidiana, é com a minha esposa. Quando é para saber sobre espiritualidade, é comigo. Entendeu? Em que sentido? Ah, eu queria saber o nome, por exemplo, do meu Exu. O senhor consegue ver? Consigo. Se eu tiver permissão. Porque eu não sou de fazer invencionices para agradar cliente. Goste de mim ou não goste. Entendeu? Eu sou bem direto. O melhor oráculo é a entidade. Excelente comentário, Marcos. Excelente comentários. Então, para que uma pessoa ela vai incorporar, né? Para que é a entidade, não a pessoa, né? Porque aí o sem vergonha, na verdade, é a pessoa, porque não tem entidade nenhuma. Na verdade, é essa, tá? É, se fazer de incorporado usando o nome de entidade para ver Isso, futuro em baralho. Pra que katsus isso, caralho? Desculpa até o isso. palavrão. Isso não Então, existe. Tá certíssima. Tá certíssima. Né? Aqui, o meu jogo ele é voltado à espiritualidade, né? Também vejo caminhos, tudo, mas não tão detalhado quanto um baralho, por exemplo. Quanto as lâminas, tanto do baralho cigano quanto do tarô. Ele vai falar para você a sua vida pessoal, vai direcionar a sua vida pessoal, o que está acontecendo com você, o que sua energia está transmitindo, né? Agora saber, entidade, me perguntam bastante, o senhor consegue ver um diamond? Olha só que ponto a gente está chegando no oráculo. Olha, primeiro que um diamond ele aparece por você por afinidade. Então, antes de tudo, a gente tem que estudar, né? Ah, eu tenho minha intuição, eu tenho, né? A minha intuição, eu medito, apareceu esse nome. Vai estudar. As pessoas focam muito dentro da demonolatria e esquecem a demonologia. A demonolatria ela engloba rituais e tudo mais. A demonologia é estudo. E é o que as pessoas não fazem. Tem pessoas, eu não sei se já aconteceu com você, que você fez um jogo e a pessoa acha que você já fez um trabalho para ela. isso. Sim, As pessoas elas querem resultado em cima do seu oráculo, isso. Imediato, mestre, imediato. né? Magia não é miojo, pessoal, né? Tem todo um contexto aí por trás, a espiritualidade, os seus ancestrais, a espiritualidade da pessoa que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Porque nós que estamos com o oráculo aberto, pelo menos comigo, eu consigo sentir se a pessoa é espiritualizada ou não. Ou um aventureiro, que é o que mais tem aí nas redes sociais, né? É, muita gente comenta da carta, Elaine, o louco. Você pode falar um pouquinho dela? Vamos lá. O louco é polêmico. Vários autores ingleses, inclusive, e europeus escreveram sobre o louco. Acredita-se que a jornada no tarô ela começa pelo louco. Como seria essa jornada? Englobaria de 4 em 4 cartas, vai se passando os prenúncios da vida, os obstáculos, os desafios, até chegar no dia atual. É a jornada que cada um de nós tem que fazer. Então, o que que o tarô acredita? Que você está em alguma fase da sua vida em determinada lâmina. E o início da jornada do tarô é o louco. Por isso que o louco é assim tão citado, tão estudado e tão desenhado. Eu li outro dia que a lâmina do tarô mais desenhada no mundo é a lâmina do louco. Justamente por conta disso, ele é polêmico, né? E tem uma alegoria interessante quanto ao louco. O louco foi comparado ao bobo da corte nas cortes europeias.
Aquele bobo que ficava animando os reis, as rainhas, era o bobo o louco que a gente vê no tarô hoje. Então, assim, ele tem muitos poderes, ele peca pelo excesso, né? E é uma lâmina que te traz entre o certo e o errado. Você está viajando. É uma lâmina que está entre o desfiladeiro e você vai ser avisado por um cão. É uma alegoria muito interessante essa lâmina do louco, né? E ela marca o início da jornada, tá? Tem várias literaturas falando sobre isso, sobre essa jornada no tarô. Para quem se interessar, o Raj Banzoff, da editora Pensamento, ele tem 3 volumes que fala sobre isso, sobre essa jornada do herói. Seria interessante o pessoal ler. E fala sobre a lâmina do louco. É muito interessante. Então ele vai captando de 4 em 4 lâminas, vai passando o prenúncio da tua vida, né? E vai te mostrando a cada etapa como você vai se desvinculando dos desafios da sua vida. Basicamente é isso, mestre. Interessantíssimo, interessantíssimo. Uma pergunta minha, uma opinião minha, não sou tarólogo, né? O louco, ele tem alguma coisa a ver no sentido, não seria pejorativo, ele é parecido com o Exu, ele, Orixá Exu ou Exu, O ou não? Exu que a gente tem mais próximo no tarô é o diabo. Mestre, se a gente for fazer por agregação, por simbologia, a lâmina que mais se aproxima do Exu no tarô é o diabo. Pelo próprio arquétipo do diabo. Aí a gente pode aproximar para o Exu, tá? O louco não. O louco, ele seria mais brincalhão. A gente pode aproximar dos herês nesse sentido. Do IBG, do Down, tá? A gente poderia aproximar dos herês. Agora, o Exu, a gente aproximaria pelo diabo. É a lâmina que mais se aproxima no tarô. Interessante, interessante. É, Quanto tempo você, depois que você começou a estudar, você começou a oracular? Olha, mestre, foi uma caminhada bem longa. No começo foi muito difícil para mim, que eu lia. Eu demorei muito a captar os arcanos menores, então eu lia só com os maiores. E eu comecei a ler, a oracular mesmo com os maiores e menores depois de 3 anos de prática. Até então eu fiquei 3 anos, eu lia para mim, lia para os outros, lia para mim, lia para os outros, até adquirir prática para poder oracular para todo mundo. Tanto que hoje eu não gosto de tirar a lâmina para mim. Quem tira a lâmina para mim é sempre uns agregados que eu tenho, que são tarólogos, ou o próprio Marcos. Eu quase não tiro lâmina para mim, tá? Agora, para as pessoas, eu tiro direto. Eu não gosto de tirar a lâmina para mim. Isso é uma asepsia minha. Eu não. Não é só sua, tá? Um verdadeiro oraculista, vamos, nem sei se tem essa palavra, independente do meio que ele usa, que ele trabalha, a gente não tira para nós. Eu também não costumo tirar para mim. Eu peço para minha esposa, né? Por quê? Porque a gente já sabe aquilo que a gente está fazendo e a gente já sabe tudo que está ali. Então, para um verdadeiro magista confundir o seu próprio pensamento, o seu desejo, com aquilo que o jogo está mostrando, é fácil demais. Isso, acaba sendo tendencioso, né, mestre? Eu Então acho que é você bem. falou uma coisa exata, 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 exata. Acaba sendo tendencioso. Eu não tiro para mim porque acaba sendo tendencioso para mim. É o que o senhor falou. A gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado e não vira uma tiragem verdadeira, entendeu? Por isso que eu não gosto de tirar para mim. Eu sempre peço para o Marcos ou para outras pessoas tirarem para mim. É raro eu tirar. Eu não tiro. E porque é o que o senhor falou, acaba sendo uma coisa tendenciosa, mestre. Não é legal. Sim, sim. E qual é a diferença dos arcanos maiores para os arcanos menores? Ótima pergunta. Ó, os arcanos maiores é o arquétipo natural, ele te dá o geral.
E os arcanos menores é tudo que é na minúcia, são os detalhes. Então, quando eu quero completar uma tiragem, quando eu quero saber mais detalhes, eu tiro os arcanos menores. O Marcos diz uma coisa maravilhosa, ele fala assim, que os arcanos maiores são o fogão e os acessórios que vêm no fogão são os arcanos menores, é bem por aí mesmo. Então, assim, a grosso modo, né, os arcanos menores, eles vão te dar os detalhes daquela situação, vão te direcionar, mas, na verdade, quem responde mesmo são os arcanos maiores. Por isso que muita gente trabalha ainda hoje com os arcanos maiores, ok? Hoje eu desenvolvo essa tiragem que eles chamam de tiragem europeia, onde você mistura maiores e menores, mas muita gente ainda trabalha só com os maiores, tá? E não está errado, cada um tem que trabalhar da maneira que fica mais confortável, né? Interessante, interessante. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Eu ia perguntar se tem algum tipo de diferença, né, de menores para maiores para a gente atender uma pessoa. Assim, vou reformular minha pergunta que é melhor. É uma coisa intuitiva jogar com os menores ou com os maiores, ou com ambos, no sentido de pessoa para pessoa? Ou é o sistema do próprio tarólogo? Normalmente o tarólogo tem um sistema, eu trabalho assim, eu converso com a pessoa por uns 10 minutos, faço uma anamnese, tiro o arcano pessoal dela, vejo a quintessência, a data de nascimento, vou tirando algumas informações. Nesses 10 minutos eu já decido que tiragem eu vou fazer. Aí eu já decido se eu vou trabalhar com maiores e menores. Mas normalmente, mestre, eu trabalho com os dois, porque é o que eu falei para o senhor, um acaba completando o outro, tá? Entendi. Uma curiosidade, outra curiosidade pessoal. O tarô ele é excelente, né? E eu tô para pegar ele para estudar muito em breve. No meu oráculo, né? Às vezes eu já atendi pessoas que eu tive que remarcar o jogo. Em que sentido? O jogo não abria, né? Porque muitas das vezes quem senta na minha mesa ou quem joga até mesmo online comigo, eu não sei qual é a intenção da pessoa, o que a pessoa quer comigo, né? A gente tá ali a Deus dará, popularmente falando, né? E o meu oráculo, às vezes, ele não abre, então eu tenho que passar um banho para a pessoa, ou pedir para a própria pessoa fazer algumas coisas para que eu consiga estar reagendando esse oráculo e jogando o oráculo no outro dia. Porque tem. Eu não tenho esse problema, mas a minha esposa, dependendo da pessoa que senta para jogar, ela passa mal, né? Eu não tenho esse problema. Você, como taróloga, enfrenta esse tipo de coisa também ou não? Ótima pergunta. Ó, todos nós temos rituais de limpeza. Eu faço o ritual de limpeza nos laminadores, nos baralhos, nas coisas que eu utilizo e em mim mesma. Então, assim, quando eu vou ler, eu tenho que ter um copo de água, um incenso, uma pedra, né? E eu preciso limpar esse laminador. E de uma pessoa para outra, eu troco o laminador. Eu nunca fico com o mesmo. Mas, mestre, eu já passei mal, sim, já fiquei ruim. E detalhe, tem pessoas que fecham a energia. A gente não consegue ler. Acontece, é muito comum isso. É muito comum. Eu sempre falo para a pessoa, principalmente quem nunca leu, relaxa, deixa mãos abertas, pernas, braços, mas tem gente que trava e a gente não consegue ler. Isso que o senhor está relatando é normal, já aconteceu comigo, sim. E acontece. E eu já passei mal também de ler. Teve dias que eu tive que largar tudo, tomar banho, porque não saía a sensação do peso. E o engraçado, o pessoal fala assim, a gente está lendo online e não pega. Pega sim, mestre. Toda energia que você abre, você pega a difusão daquela energia, seja ela boa ou ruim.
Se tá? você está trabalhando em cima do nome completo da pessoa e data de nascimento, fora a energia que a pessoa está ali com você, aguardando, ansiosa, às vezes desesperada, por um conselho, como que a energia da pessoa, mesmo à distância, não vai Sim. estar coligada com a sua, né? Eu vou ensinar um truque para você. Quando você passar muito mal, você pega um ovo e põe em cima da mesa. Aí deixa a pessoa ir embora. Quando a pessoa for embora, você vira para trás e joga esse ovo na rua. Certo, mestre, obrigada. Aí tira toda a energia. Se tem algum tarólogo aí, tirando o Marcos, né? Tem algum aí que queira fazer, experimenta para ver, porque já pegamos casos aqui, né? Que eu vou falar para você. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas Outra acontece, pergunta. acontece, mestre, fecha a energia assim. O Marcos está falando uma coisa importante: cria-se um portal entre a gente e o consulente. E não adianta, você pode. Por isso que eu trabalho com água, com incenso, com pedra, e mesmo assim, às vezes o ambiente pesa. Então, o que o senhor falou, eu entendo, a gente fica ruim mesmo. Eu antes de vir para Goiânia, porque o meu jogo ele tem 20 anos, né? 20 anos o mesmo jogo. É, Antes de eu vir para Goiânia, eu atendia muito pessoalmente, né? Não tinha nem celular quando eu atendia, né? Era pouca gente que tinha celular e não tinha rede social, não tinha WhatsApp, essas coisas. Então era muito tete a tete. Confesso que quando eu vim para Goiânia, eu tive que me readaptar para começar a jogar online para o pessoal, né? E hoje, às vezes, eu me sinto perdido quando a pessoa está pessoalmente comigo, né? Mas é isso aí mesmo. E eu sou uma pessoa, eu acredito que o Marcos também, como minha esposa, como você, Elaine, a gente não inventa coisas, tá? Se o jogo não tá abrindo, a gente não inventa coisas, porque eu sou uma pessoa que não tô afim de apanhar do meu sagrado. Eu também não. A conta vem, viu, mestre? O senhor falou uma coisa correta. Quando a gente mexe com o que não deve, a conta vem. Então, eu acho que o que o senhor falou é certo. Vamos trabalhar direitinho, porque trabalhando direitinho já é difícil. Imagina inventando história. Aí não dá, né? Historinha da carochinha não dá. Agora eu vou te fazer outra pergunta. O tarô tem ligação com os planetas? Tem, quando a gente trabalha astrologia, tem uma tiragem que eu faço que chama-se mandala astrológica. Ela trabalha a vida toda da pessoa em cada casa astrológica, relacionada a cada signo. Então, a gente trabalha regido pelos planetas. E você vai trabalhar com a influência de cada signo. Então, dá para trabalhar com astrologia e astronomia também. Então, casa com o tarô nesse sentido. É uma tiragem que ela leva mais tempo, leva de 40 minutos a 1 hora. Ela é bem elaborada, bem correta, e ela te dá um panorama total da sua vida. Inclusive de vidas passadas, porque tem casas que ela trabalha com o oculto, né? Então é muito interessante. Mas podemos sim, trabalhamos com a energia dos planetas nessa tiragem. Qual tipo de energia, fora a energia planetária? Eu sei que o próprio tarô em si, energeticamente, ele é gigantesco, né? Mas fora a astronomia, a astrologia, existe algum tipo de energia específica para quem trabalha com tarô? Olha, muita gente estuda cabala junto com tarô. E a cabala é poderosíssima nesse sentido, tá? Além da cabala, a numerologia. Muita gente trabalha com numerologia também com tarô. Então, há tiragens que a gente trabalha quantidade, quantificação por numerologia e cabala, mestre. São duas energias que dá para você trabalhar bem o tarô, ok? Agora, não vamos esquecer energia de dispersão. Toda vez que você vai utilizar um baralho novo, eu costumo consagrar esse baralho,
limpar, porque eu não sei quem mexeu nele, né? Que energia que ele tá. Eu consagro com uma vela, eu limpo, depois que eu utilizo, e em cada leitura eu estou trocando ou limpando ele. Agora, excetuando a cabala e a numerologia, são duas energias poderosas para se trabalhar com o tarô, mestre, tá? Eu não me considero um cabalista, né? Porque eu preciso aí de mais uns 25 anos para me considerar um cabalista. Mas eu estudo um pouco de cabala. Então eu sei que tem sim ligação com a cabala, com os planetas, com as Isso, Sephiroths, com as Qliphotts, isso, né? mestre, tem. Você trabalha com mapa astral também ou não? Só o Não, tarô. só tarô, mestre. Inclusive, tem gente que me pergunta assim: se eu leio baralho cigano, nada, mestre, só tarô. A minha profundidade ela vai no tarô. Eu não me arrisco em outras áreas, porque eu creio que para a gente se arriscar, você tem que ser bom. E eu tenho um princípio na minha vida: para eu fazer algo, tem que ser bem feito. Então, eu me aprofundei no tarô. Eu gosto de tarô. No tarô, eu sou ótima. Fora isso, eu não me arrisco. Na minha experiência de vida, né? Vamos dizer assim, que nem a minha esposa. Minha esposa ela é bruxa e cartomante, né? Oráculo que ela usa e acabou. Pessoas como ela, pessoas como você, pessoas, acredito eu, como o Marcos, né? É, que se dedicam, porque 16 anos é uma vida, né? É uma vida, não é uma semana e não é um mês, que nem hoje em dia tem um monte aí, né? São excelentes no que fazem. E pessoal, nunca tirei um tarô, né? Com a Elaine, nem com o Marcos, com a minha esposa já. De vez em quando eu encho o saco dela, joga pra mim, né? Mas a pessoa, ela se dedicando, essa é a palavra correta, a uma coisa só, não que ela não possa estudar outras coisas, tá? Mas se empenhando e se dedicando na arte que ela faz, que no caso da nossa convidada é o tarô, a tarologia, isso mostra excelência, mostra determinação e mostra principalmente uma coisa que a gente quase não vê hoje em dia, que é seriedade, né? Porque para mim, que também trabalho com oráculo, quando a gente vai tirar um oráculo, pessoal, eu não sei se a opinião da Elaine é a mesma, mas eu acredito que sim. A gente está lidando com a vida de uma pessoa. Então, cuidado com quem vocês vão abrir tarô, cuidado com quem vocês vão abrir carta cigana, cuidado com onde vocês vão fazer qualquer tipo de oráculo. Quer queira ou não, a pessoa também trabalha em cima da sua energia. Entendeu? E nem tem um truque que eu. Não é nem um truque, eu falo. A pessoa, vou te dar um jogo presencial, né? Presencial. Eu vou te dar um jogo, vou te dar um oráculo. Ou vou fazer um jogo para você. Muitas pessoas que vêm aqui presencial, eu falo, traga uma moeda. Você vai passar essa moeda 3 vezes na sua cabeça, no sentido horário, e vai por dentro do jogo assim, ó, para mostrar que você tá pagando. Ah, mostrar para quem? Mostrar para a energia que você tá pagando esse favor ou essa prestação de serviço que você deu. Porque ao a pessoa passar a moeda 3 vezes sentido horário na cabeça dela e colocar dentro do jogo, ela não tira a minha sorte e eu não tiro a sorte dela. Então, Certo. independente da gente trabalhar com energias presenciais ou não, tem que se saber o que está fazendo. Agora o senhor falou uma coisa perfeita, mestre. Vou completar só com o seguinte:
O que eu vejo muito que falta nos oraculistas hoje, empatia. O pessoal não se coloca no lugar do outro. E aí o senhor falou uma coisa perfeita. A gente tem que tomar cuidado para quem a gente lê e como lê. E você não pode sair falando qualquer coisa de qualquer jeito para qualquer pessoa, né? E o senhor falou correto isso. É se colocar no lugar do outro. E uma coisa importante que o senhor colocou aí, valorar o seu trabalho. Isso aí eu acho essencial. Muita gente tem dificuldade de valorar. Eu não tenho dificuldade, e eu creio que o senhor também não. Quando a gente é bom no que faz, a gente sabe o preço que custa o trabalho da gente. Então, não tem por que você não saber valorar o teu trabalho, Porque né? eu tenho um ditado, Elaine, que é assim, ó, isso serve para todos. Por que que eu cobro? Eu fui uma pessoa, meus alunos que estão assistindo até sabem, eu iniciei gente a rodo no passado, de graça, né? E só tomei no cu, desculpa a palavra, né? Certo, Aí certo. hoje eu cobro, né? Deixa eu ver o que que o Marcos falou aqui. As questões de traição. O Marcos adora que eu falo disso. A Depois a gente vai gente fala. falar, a gente vai Conclui, Marcos, chegar, a gente conclui, vai chegar. conclui. Inclusive, eu acho que até o que eu ia falar, ia não vou, né? E uma coisa Conclui, assim, ó, conclui. não faça nada de graça para ninguém, porque quando Isso. você faz alguma coisa de graça, a pessoa que você ajudou ou fez de graça, quando tem dinheiro, procura outro. Com certeza, mestre. E se é o que eu acabei de falar para o senhor, se você não souber valorar o seu trabalho, ninguém vai saber valorar. Entendeu? Ninguém dá valor para outra para você se você não der valor para você. O ser humano não está nem aí, você tem que cobrar sim. Você tem que valorar. Não tem A gente, como. a gente faz uns trabalhos aqui, aí a pessoa vem procurar a gente, ah, mas fulano cobra R$ 50. Ué, vai fazer com fulano que o senhor não fala. Eu Não, falo, eu já vai vou fazer mais com além. fulano. R$ 50 eu não gasto, eu não compro nem as velas que eu vou usar para fazer o que eu tenho que fazer, né? E nem as frutas, nem nada, eu não compro nada, então vai lá, faz com ele, pra ele Faz acabar com com isso ele. aí, Isso. O né? senhor não fala, vai lá. Pois é, deixa eu pegar essa questão aqui do Marcos, que eu achei interessante. As questões de traições nos oráculos. O que que seria essa questão de traição no oráculo? O Marcos adora que eu falo isso. Por quê? Hoje em dia, todo mundo que marca oráculo, todo mundo que vem ler comigo, só vem nessa pegada. O pessoal quer saber se está sendo traído. Ah, E o mais engraçado, mestre, na maioria das vezes, está sendo traído. A maioria das lâminas que descem no jogo são todas apontando para traição. Aí tem gente que me pergunta assim, principalmente quando eu vou fazer evento, né? Pergunta, você fala? Falo. Eu falo para a pessoa, nossa, porque se ela quer saber, ela está perguntando por oráculo, ela quer saber a verdade. Então eu vou falar para ela. E ela pergunta assim claramente, Elaine, eu estou sendo traída? Eu falo, tá sendo traída, tá? Então, assim, o Marco sempre cita isso porque as pessoas ficam embasbacadas quando perguntam para mim e eu falo. Claro que eu não falo desse jeito, nossa, meu, ele está te traindo, ele não presta. Não, eu simplesmente pergunto para a pessoa, você quer saber a verdade? A pessoa fala, eu quero. Então eu falo para a pessoa, olha, eu estou vendo aqui na lâmina da energia que você tirou que você está sendo traído. Ué, é simples e prático isso. Se você está perguntando para o oráculo, eu acho que o senhor entende o que eu estou falando. A gente responde, não tem por que você mentir. Você vai mentir numa coisa que está aberta, que ela é real? Não tem como. Entendeu? entramos numa questão que é o seguinte, né? As pessoas esquecem que a gente também é espiritualizado, né? Então, pegando aí candomblé, dentro do candomblé, dentro da Umbanda, vamos colocar assim o Oxê, né? Peraí que tem o quebra-cabeça aqui, pessoal.
Pronto. O Oxê, o machado de Xangô, né? Que antes dele cortar a cabeça do inimigo, ele corta a sua, né? Então, antes da gente mentir para um cliente, a gente vai estar mentindo sobre a nossa própria espiritualidade. Eu acho que independente do oráculo e do oraculista, né? Eu não falo e não faço invencionices para agradar ninguém. Eu também não. Se a Isso não. pessoa está comigo é porque ela gosta dos meus ensinamentos ou gosta do meu jogo, entendeu? E já que a gente entrou em questão da traição, eu acho que eu não posso nem falar a palavra, né? A questão do fim da vida, como que você trata se você enxergar no oráculo? Essa é uma questão engraçada, assim, bem penosa. Eu tive uma consulente, eu fui ler, o pai dela ia fazer uma cirurgia, ela pediu para mim descer uma lâmina, eu desci duas lâminas e saiu a morte do pai dela nessa cirurgia. Como eu tratei o caso? Eu conversei com ela e pedi para ela, pedir ao médico novo diagnóstico, novos exames, e se haveria mesmo a necessidade de fazer a cirurgia. Eu tratei dessa maneira a morte que eu vi do pai dela, né? Que eu contornei a situação, eu vi a morte nas lâminas, mas eu contornei a situação. E ela realmente fez isso. Ó, até me arrepiei quando eu lembrei. Ela foi com o pai novamente ao médico, refez os exames, refez o diagnóstico, não houve a necessidade da cirurgia. Meses depois ele fez outra cirurgia, ficou bem. E assim, se eu já vi a morte, já. E nesse caso aí eu falei para ela, mas eu contornei a situação, mestre. Eu contornei. Que realmente não é esse caso que o senhor falou. É difícil a gente se colocar no lugar do outro e saber como lidar, como falar aquilo, né? Entendeu? Nesse caso aí eu consegui contornar. Eu tive experiência não muito buenas, né? Não buenas. Ah, você quer saber a verdade? Então vai acontecer. E aconteceu, né? Caramba, Né? E não foi uma não, tá? foram várias. Pelo menos aí umas 4, 5. Inclusive, pra mim, que eu abri uma exceção, joguei pra mim, eu falei, por favor, responde, eu quero saber a verdade. Sim ou não? Objetivo. Acertei também. Meu Deus. É por isso, Infelizmente. mestre, é por isso que eu não tiro lâmina para mim. Infelizmente. Né? Eu não tiro. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, mas eu acho que nem tanto. O que te levou até o tarô, Elaine? Foi uma questão muito engraçada. O meu casamento, que eu sou divorciada, meu casamento estava degringolando. E o meu ex queria me dar um curso de presente. Aí ele viu esse curso de tarô. E ele falou assim: por que você não vai fazer esse curso de tarô, que você vive lendo sobre tarô? E fui eu e minha filha fazer esse curso. E eu me achei nesse curso, mestre. Essa que é a verdade. Eu ganhei o curso, fiz um curso de 1 ano e meio, eu e minha filha, e a gente lê até hoje. Então, assim, para mim foi a descoberta do mundo, né? Então, Se apaixonou, amor à primeira vista. o tarô foi. Como eu amo esses laminadores, amo demais. E todo domingo eu estudo. Eu sou uma pessoa bastante disciplinada com tarô. Eu sei que eu já ouvi falar que tem pessoas que não gostam de que chame o tarô de baralho, né? Eu não chamo de baralho, por quê? São Eu dei essa, lâminas. essa exclusividade para as cartomantes e para quem lê baralho mesmo, que a exclusividade é delas. Elas leem Lenormand e baralho. Nós lemos lâminas, laminadores. Então, eu costumo dizer que nós, tarólogos, lemos lâminas, laminadores. Essa é a diferença, né? Então, porque eu respeito quem é cartomante, porque eu não entendo nada de baralho cigano, mas admiro muito quem lê. Mas eu assim, sou uma nulidade em baralho cigano. Mas eu admiro, porque é um oráculo
divino também, mas eu não domino nada. Meu jogo ainda é o tarô. E por que é chamado de lâmina? Lâmina, justamente porque as primeiras lâminas de tarô foram feitas de madeira e elas eram xilogravuras. Então, por que lâminas? Quando elas eram cortadas, elas eram feitas em papel muito fino e depois coladas em papelão grosso. Aí acabou virando lâmina. Agora, uma coisa engraçada: no leste europeu, muita gente confundia o baralho Lenormand com tarô. E o baralho Lenormand não tem nada a ver com tarô. Baralho Lenormand é Lenormand, tarô é tarô, tá? Mas por muito tempo foi confuso. Ó, tem uma pessoa perguntando, Isis Luna, a diferença entre baralho e tarô. Justamente, o tarô tem 78 arcanos. Eu vou trabalhar com 22 maiores e 56 menores. O baralho, nem sei te dizer quantas cartas tem. Porque 36. beleza, mestre respondeu, porque eu não jogo, então eu não sei. E uma diferença berrante. Hoje no mercado você tem oráculos, que são aquelas cartas temáticas, que fazem jogo com alguns temas, que tem de 36 até 52 cartas. Aquilo não é tarô, gente, e também não é baralho, é oráculo. É uma coisa bem diferente. Você tem que ler as regras lá para você poder utilizar. Mas não tem nada a ver com baralho e não tem nada a ver com tarô. Basicamente é isso, tá? Agora, uma coisa super importante a dizer sobre o tarô. Ele é mundial, né? Muita gente pelo mundo todo lê tarô. Na Europa, na Espanha, na Itália, em Portugal, na Rússia, na China. Obrigada a você, meu bem. Gratidão que você perguntou. Muita gente lê baralho, lê tarô pelo mundo. Inclusive, tem museus de tarôs espalhados pelo mundo. Então, assim, é muito interessante isso. Porque o pouco que eu li sobre tarô é que antigamente, bem antigamente, vamos colocar aí 400 anos atrás, mais até, que é mais ou menos ali onde começou se fazer as cartas, elas eram pintadas à mão, né? Isso, nas cortes europeias, como eles eram jogados para adivinhação, e os bobos da corte, os loucos, os bobos da corte jogavam, era pintado à mão essas cartas, inclusive com tinta guache. Era pintada à mão mesmo, tinta à base de água. E se jogava essas cartas para adivinhação. Mas nessa época só tinha os arcanos maiores. E não eram todos como tem hoje. Você tinha uma base de 18 a 19 arcanos maiores só, tá? Quem implantou não. Como foi implantado os arcanos menores? Os arcanos menores surgiram na Golden Dawn. Quem gosta muito desse assunto é o meu namorado querido Marcos. Ele ama a Golden Dawn. Eu não sou muito fã do Aleister Crowley e nem da Golden Dawn, mas quem plantou esses arcanos menores foram eles. Eu estou lendo um livro falando sobre isso, sobre o tarot de Waite, que explica bem isso. Com os arcanos maiores, não se tinha uma amplitude total da leitura. O consulente sentava e achava assim, pô, você está me respondendo a pergunta, mas ela está vaga. Então aí foi criado os arcanos menores para corroborar o maior. Tipo, provar, justificar o maior. Olha lá, e o Marcos está dando risada, falou, Crowley vai te pegar, Elaine. Com certeza, que eu detesto Aleister Crowley. Mas normal. Nesse sentido, eles deram uma pegada geniosa, porque eles criaram os arcanos menores com a intenção de justificar os maiores. E deu super certo. Porque hoje, quando você quer justificar uma questão, tipo, o consulente está com dúvida, você vai nos arcanos menores e corrobora, você explica, tá? Interessante, interessante. Não podemos esquecer também de Levi, né? Elifas Levi também. Eliphas Levi, com certeza. Aí a gente está novamente na literatura da escola inglesa do tarô. É o que eu falo, tem muita literatura de escola inglesa e pouca de escola francesa, que é o Marcelo aqui. Eu vou criar uma polêmica, porque se eu não criar uma polêmica, não sou eu, né?
Manda ver, mestre. Se eu souber, vamos lá. Esse aqui é um búzio. Você vai entender a polêmica, Elaine. Esse é um búzio, né? Certo. Búzio do meu jogo aqui, tá? E esse aqui é o que, pessoal? É um búzio. É. Você vai entender onde eu quero chegar. Esse búzio é conhecido como búzio africano, né? E esse aqui é conhecido como búzio branco. Ambos são búzios. Certo. E existem ocultistas, tá? Conhecidos, inclusive, que pegam esses quatro búzios, né? Que é o jogo de quatro búzios, que dentro do afro e dentro do afro, né? Porque na Umbanda não existe jogo de búzios, tá? Dentro do afro, com quatro, quem responde é Exu. Então agora tem um monte de ocultista pegando esse búzio aqui e falando que é o oráculo negro, que é com quatro Eita, búzios, né? eita. Eu discordo totalmente, tá, pessoal? Eu discordo totalmente. Porque assim, quem responde o oráculo negro? Se dentro do afro, quem responde geralmente é Exu. Mas quem na verdade deu o poder divinatório foi Ifá, uma qualidade de Oxalá, né? Que Exu ganhou de presente por causa de uma história que foi contada, de uma lenda, para que vocês entendam, né? E qual sentido se isso aqui veio do afro, Entendi né? a polêmica, mestre. Mestre Brick, não concordo, não vejo sentido. Porque agora eu já vi por aí que Daimon responde oráculo, né? É o que a gente já conversou, tá difícil, realmente. O Sim, pessoal tá viajando na maionese, realmente, assim, tá sim. complicado. Um tarô, uma carta, né? Um jogo completo que você monta, até mesmo um oráculo de ossos que você faz, que você consagra. Aí eu acho válido, mas a ideia de quatro búzios negros, que são búzios africanos, enfim, né? Vamos voltar ao tarô. Tirando a Imperatriz, qual outra carta que te intriga? A lua. As pessoas tendem a ter medo do diabo no tarô, que o diabo é incompreendido no tarô, uma carta ótima. E eu não gosto da lua. Por quê? A lua é ilusão total. Quando a gente abaixa a lâmina da lua, você está falando que você está totalmente fora da realidade, você está acreditando numa coisa que não existe. A minha filha costuma dizer que você tá com um óculosinho cor-de-rosa. É bem por aí mesmo. Você tá achando que tá vendo uma coisa, mas na verdade é outra. Então a lâmina da lua, para mim, é uma lâmina controversa. Eu acho ela até pior que a torre. Porque a torre, você trabalha com a reestruturação. Aquilo vai terminar tudo e vai morrer. Agora a lua não. Você tá vendo uma coisa que na verdade não existe. É uma ilusão. Então, assim, eu acho a lua pior. O Marcos está perguntando lá, o que você acha do surgimento de vários decks de tarô? Eu acho péssimo. Vamos falar a realidade, é bem em cima do exemplo que o mestre usou agora. É a mesma coisa que você pegar um búzio, você pega um deck de tarô com um tema que não tem nada a ver, você esqueceu a simbologia do tarô, você esqueceu da onde ele veio e cria um tarô que não tem nada a ver. Tarô dos ursinhos, tarô da floresta, tarô do gnomo, tarô de não sei o quê, entendeu? É sério, mestre. Vai olhar para o sorvete. Tem tarô da floresta, do gnomo, do ursinho encantado, de tudo quanto é coisa. Então, o que eu acho do surgimento disso? Péssimo. Você perde a tradição da história do tarô.
E por que que é ruim? Porque quem está estudando agora, ó, o Marcos colocou o tarô do gato. É a mesma coisa. Você pega um tarô que é todo desenhado com lâmina de gatinho. Pô, gente, é muito complicado isso. Quem está estudando agora, começando no tarô, você precisa de lâminas que te remetam a entender o sentido da carta, sem precisar decorar. Como você vai fazer isso com um tarô que tem os ursinhos encantados? Ou a floresta? Ou os duendes? É muito complicado isso aí. Então eu acho péssimo mesmo. Eu acho que é uma maneira do comércio de ganhar dinheiro, mas para nós que somos tarólogos, é igual o senhor explicou aí. É uma polêmica desnecessária. É um instrumento que, na verdade, é a mesma coisa, tem a mesma função, só está criando polêmica porque mudou a nomenclatura e mudou o nome. Agora, vamos falar a realidade. A que se destina? Não se sabe. Mas pois é, né? Eu acho que pra mim que depois que inventaram a bruxa evangélica, o tarô evangélico, né? Ah, tem O, tarô até dos Diamonds. O Marcos aí vai te falar, tem tarô dos Diamonds, cara. Tarô dos Diamonds, da Goetia. Quer dizer, é muito complicado isso, entendeu? Eu não sei. Eu não sei. pois Aí, é. ó, É o a tarô Bia tá negro, falando se não assim. me engano, né? Tarô A negro que Bia tá chama lá. falando, o tarô de Marsella, cada cor e olhar das figuras tem uma representação. Isso, por isso que eu gosto do Marsella, porque ele é o tarô original. Então, é assim, ele trabalha com basicamente três cores, o azul, o amarelo e o vermelho, cada um com uma representação que tem bem a ver com a bandeira da França mesmo, e você vai ver dentro da representação simbólica, tá? É muito bom. E pegando o seu gancho das invencionices aí que estão fazendo, quais são as referências? As referências. Hoje, para se estudar tarô, para se apreciar tarô, a gente tem escola inglesa e escola francesa. Escola inglesa, a gente vai para Waite, Levi e Crowley. E escola francesa, você vai para tarô de Marsella. São duas vertentes totalmente diferentes, principalmente no quesito de arcanos menores. Então, hoje em tarô, primeiro você tem que se basear em que escola você quer seguir. Eu estou dançando em ambas, porque eu estudo, né? Então eu preciso ler o Waite e preciso ler Marsella. Mas hoje, se eu tivesse que escolher, eu preferia Marsella. Mas respondendo a sua pergunta, mestre, a gente tem duas escolas, inglesa e francesa, tá? Dentro do tarô. Fora disso, então, é Fora invencionista. disso, fora disso não é tarô. Lembrando que para ser tarô, eu preciso de um laminador com 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Se não tiver essa quantidade de lâmina, não é tarô, tá? Aí pode ser baralho cigano, pode ser baralho normal e pode ser oráculo. Tarô tem que ter 78 para ser considerado tarô, ok? E essa divisão, arcanos maiores e arcanos menores. Aí a gente tem o que a gente chama de tarô, tá? E existe algum tipo de consagração, vamos colocar assim, universal ou vai de pessoa para pessoa? Eu já li muito sobre consagração. Na escola inglesa se fala de consagração com vela, consagração aos quatro elementos, ar, fogo, terra e água. Eu faço essa consagração. Como é feito isso? Quando eu ganho, quando eu compro o baralho, porque não tem regra. Tem gente que fala assim: ah, eu não posso ler um baralho que eu comprei. Não tem nada a ver. Ah, eu não posso ler um baralho, eu tenho que ganhar. Não tem nada a ver. Você pega esse laminador, distribui ele numa mesa, coloca uma vela no centro. Eu costumo pôr um cristal, um incenso na ponta e um copo de água. Por quê? Eu estou evocando os quatro elementos da terra. Acendo o incenso, passo o incenso pelas lâminas, deixo a vela queimar, ela vai queimar em torno de uma vela palito de 4 horas e meia. É uma vela branca mesmo, não precisa ser uma vela colorida. E aí a gente oferece. Como você oferece? Ofereço esse laminador aos quatro elementos da terra, ar, fogo, água. E aí você vai oferecendo arcanos maiores e menores. No dia seguinte, recolhe tudo,
tira a chama do incenso, limpa, e você já pode utilizar o seu laminador. Eu costumo limpar o laminador de uma leitura para outra. E também tem gente que coloca esses laminadores na lua, né? Coloca assim em lua crescente, lua nova, depende da pessoa, tá? Eu não costumo fazer isso não, eu costumo passar incenso, costumo limpar, eu não costumo pôr, porque acaba danificando o baralho, né? Então, tá? Agora, se você fizer esses procedimentos, você acaba se protegendo, porque a energia fica mais limpinha, né? Pra gente poder ler. E é essa a intenção. Exatamente. Minha esposa faz da mesma forma, ela até colocou aí, exatamente igual. Porque Uhum. muita gente hoje em dia esquece da importância dos quatro elementos, né? É, a gente tem que consagrar para os quatro elementos, mestre, porque é o seguinte, a gente não faz nada sem o consentimento da Mãe Terra. As pessoas pensam que o sagrado é só você deitar na sua cama e orar. Não é, gente. Você tem que agradecer pela comida, pelo teto, pela saúde. E para nós tarólogos é consagrar a Mãe Terra quando você consagra o seu laminador. Uma coisa que eu peço para os meus alunos colocarem no altar também. Cristal, é ótimo isso. Aí o Ah, cristal eu já recomendo alguns cristais para deixar na lua mesmo, porque eles limpam também, né? Então, sim. Existe alguma diferença de tarólogo para tarólogo, de regência elemental de cada um para cada um ou não? Por olha o exemplo, que. eu sou regido pela Terra, né? Eu sou regido pela Terra, né? Não sei por qual elemento você é regida, mas isso existe uma diferenciação, alguma facilidade a mais ou não? Geralmente, como eu falei no começo da live, o tarô independe de religião, mas cada um de nós agrega na sua própria religião. O que eu vejo hoje, como os arcanos menores são regidos pelos elementos da terra, o que a gente pode fazer? Limpar e se limpar pelo elemento da terra. Mas eu normalmente trabalho com água, porque eu tenho fluidificação na água. Para mim é melhor a água. Certo? Agora eu conheço tarólogos que trabalham com fogo. O Marcos mesmo lê com vela. Então ele trabalha com fogo. Cada um de nós trabalha com um tipo de elemental, um tipo de elemento da terra. Mas eu associo, geralmente, mestre, à tua vertente religiosa. Porque o tarô independe de religião, mas a tua religião te ajuda a trabalhar com ele, né? Então, assim, eu, por exemplo, trabalho com água. Eu não consigo ler se eu não tiver água. Para mim é essencial, tem que ter água. E a água, para mim, ela é descarregadora. Tanto que a água fica bem carregada mesmo no final. Então, assim, eu preciso da água. Agora, que nem o Marcos trabalha com fogo. E eu conheço pessoas que trabalham só com pedra também. Então, assim, eu creio que varia de pessoa para pessoa. Mas não vamos esquecer o seguinte: os arcanos menores do tarô trabalham com os elementos da terra. Então a gente tem copas, que é a água, a gente tem espadas, que é ar, e por aí vai. Então aí nós somos obrigados, como tarólogos, a trabalhar com esses elementos para descarregar. Então não tem como. Quem é tarólogo mesmo, não é esses que têm a apostilinha de PDF que lê. Eu estou falando quem realmente estuda. Ele precisa trabalhar com o elemento da terra. Ele escolhe um deles, ou os quatro, e trabalha. Não tem como, mestre, não dá. A tua O que energia mais só. te fascina no tarô? Essa multiplicidade de fatos. Porque numa lâmina você pode ler milhões de fatos. Quando você faz o scanner da lâmina, quando você começa a interpretar aquela lâmina, ela vem tudo. Então é bem o que o senhor falou aí. É não inventar, é realmente decodificar a lâmina. Então, assim, o que me fascina no tarô, essa multiplicidade de fatos, que uma pequena lâmina tirada pela energia da pessoa, ela fala tudo, ela responde tudo que a pessoa quer saber. Se a pessoa souber perguntar. Eu sempre falo para os consulentes, o importante não é a resposta, é a pergunta.
Quem sabe fazer a pergunta correta sai ganhando, tá, mestre? É essa que é a jogada. Não é a resposta, é a pergunta. Porque quem sabe fazer a pergunta correta, marca o gol. Quem não sabe, não consegue. É que nem eu falo para os meus alunos: o importante não é fazer o ritual, o importante é saber pedir, né? Então a gente vai pegar um gancho, eu vou pegar o seu gancho, aí. O poder da fala. O poder da fala, o poder do questionamento, o direcionamento da sua palavra é muito importante, tá? Então isso é para todos aí, né? Faz um ritual, acende um ritual, ou qualquer coisa relacionada à espiritualidade, vai lá e fica assim lá na frente. Que bonito, que legal. Se Não. você não sabe pedir, você não vai alcançar, né, mestre? Direcionamento, verdade e vontade. São Isso. esses Exercício três básico, né, mestre? Você tem que ser merecedor também, né? Porque se também. você não for merecedor, não adianta nada aquilo, né? Também, também, né? Mas ritualisticamente falando, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo também. Isso. Então é muito direcionado à palavra. Você faz uma invocação, você chama, você direciona, porque a palavra tem poder. Tanto que hoje estão se esquecendo e tá morrendo uma tradição que eu vou falar uma coisa que é uma coisa que me dá medo, são esse tipo de pessoa. Que pessoa? Aquelas senhoras benzedeiras, né? De 70 anos, 80 anos, que Certo. pega um galinho de arruda, um copo com água E e benze. te vende e acaba os problemas da sua vida. Esse tipo de pessoa, para mim, é a pessoa mais espiritualizada que existe. Porque isso, para mim, é um dom. Com certeza. E realmente você falou tudo, tá morrendo. A minha avó benzia com um pratinho, um fio de azeite e a arruda passada no azeite. Eu cresci vendo aquilo. Hoje não existe mais quem benza dessa maneira. Eu entendo o que o senhor está falando. É que nem Realmente. na Umbanda. Na Umbanda, você saudou Oxalá, Epi Epi Babá, né? Você é da Umbanda? Sou um bandista, mestre. Eu fui um bandista por 20 anos. Eu fui um Então, bandista candomblessista e hoje eu sou luciferiano, certo. né? Por que que eu perguntei? Na Umbanda de 80, 1980, né? Que eu comecei, eu sou de 78, mas 85, 84, ali eu já comecei a entender e comecei a ter consciência de que eu era gente, né? Eu vi muita gente pegar um copo com água e uma velha, muita gente ser curada Uhum, acredito. em cima disso, né? E eu perdi meu pai em 92, meu pai carnal. E ele tinha umas entidades que olhavam para você e adivinhavam até a cor da sua cueca, sem você abrir a boca. E esse tipo de coisa não existe mais, Não existe. Falou tudo, né? mestre. Até existe, né? Eu, depois de muitos anos, eu fui ver que o que eu tinha visto não era invencionice da minha cabeça. Aí eu vou te perguntar por quê. Eu vou te explicar, na verdade, por quê. Porque a gente vê tanta patifaria por aí, porque quando você vê um negócio real, você fala, poxa, mas eu acho que eu tava ficando louco, né? Isso, a gente não acredita. Então, eu posso falar para você que eu sou um cara sortudo. Eu não vou expor, mas eu sou um cara sortudo. E hoje em dia isso aí não existe mais, Não, mestre, né? não existe. Eu acho A que religião cedeu espaço ao dinheiro. quem Hoje acabou está tudo com comercializado. quem está acabando com a espiritualidade em si, no geral, é o próprio ser humano. Isso. O próprio ser Acabou. humano só quer saber de arrancar dinheiro, Isso. tirar vantagem, ser melhor em tudo e está esquecendo da própria essência
da espiritualidade. Isso. Ah, porque Acabou. fulano é melhor, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano. E você? O que tem de gente aí sentando em cima do próprio rabo e procurando defeito dos outros, em vez de ver os seus, né? Eu Virou uma costumo falar briga de sempre, ego, né? eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou o mais verdadeiro possível. E eu bato de frente com qualquer pessoa, né? É, isso aqui eu não vou falar porque senão vai dar problema. Eu sou uma pessoa que, assim, eu prefiro ter paz do que razão. Eu também. É melhor ser feliz do que estar certo, mestre. Sim, sim, eu prefiro muito mais ter paz do que razão. Isso. Um conselho que você deixa para eles. Para quem está começando agora a estudar tarô, dedique-se. Segundo conselho, não comece imediatamente lendo, oraculando. Estude, porque eu penei muito até conseguir. Estude, 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 estude. E terceiro, só abraça essa profissão se você realmente estiver certo. Porque Agora, para quem está procurando oraculista, pelo amor de Deus, gente, procura gente séria na rede. Tem gente séria? Tem. Mas procura. Eu não estou falando aqui para me procurar, não é isso. Estou dizendo para vocês procurarem gente séria. Porque tem gente que vem para ler comigo e fala assim, pô, mas fulano tá cobrando tanto. Eu falo, mestre, eu falo, vai ler com fulano. Se você tá melhor lá, vai ler com fulano, tá? Agora o seguinte, procura gente séria. Eu vejo muita gente dando golpe nas pessoas. Então toma cuidado, gente. E ó, mestre, não é só golpe de tarô não, tá? É golpe em todas as áreas. ah, Acho que o isso senhor está entendendo, acho que o senhor está entendendo o que eu estou falando, né? é. Por que você acha que eu tenho um monte de inimigo? Eu tenho Ah, inimigos declarados. Não são pessoas que, eu acho que esse fulano aqui não gosta de mim. Eu sei que a pessoa não gosta de mim, inclusive já veio brigar comigo. Eu era uma pessoa que hoje, graças à minha esposa, né, e graças à moda do processo, que eu já vou entrar nesse ímpeto, eu aprendi a ficar calado. Porque eu vinha para a rede social e eu falava assim, ô fulano, eu citava o nome, né? certo. Você fez isso, para fulano, assim, 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 assim. Eu estou aqui com o consentimento dele. Se você é bom, faz para mim. Eu era esse tipo de pessoa. Hoje Certo. não mais, né? Porque hoje em dia o magista ele resolve as coisas no processo. E o que você acha qual a sua opinião, na verdade, que antigamente se resolvia com magia? Hoje é processo. O que você me diz disso? Agora o senhor tocou num ponto nevrálgico. A gente estava falando de egos inflamados. Hoje é uma briga por assim dizer. Eu sei mais, você não sabe nada. Bom, eu vou dizer o seguinte: eu creio que, independente de rede social, há espaço para todo mundo nesse planeta. Se você é bom no que você faz, não importa o que as pessoas pensam de você. Exato. Eu penso o seguinte, eu já passei da idade do tempo de ficar provando as coisas para os outros, mestre. Eu não provo mais nada. Eu sou o que eu sou. Agora eu vou dizer uma coisa. Não entro nesse esquema, também não arrumo encrenca. Eu simplesmente bloqueio e deleto. Mas é que nem o senhor falou, para ter paz. Eu não resolvo nada na magia, não resolvo nada no ocultismo, porque é o seguinte, eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu não vou fazer uma coisa que eu não sei fazer, então eu não vou me meter. A minha vida toda sempre foi guiada e permeada pela seguinte verdade: só mexo com aquilo que eu entendo. A minha praça é Umbanda e tarô. Então eu não vou mexer com magia, porque oráculo e magia, ocultismo, eu não sei mexer, então eu não vou mexer com isso. Agora, eu sei que tem gente assim, que se vinga na magia e que se vinga no trabalho.
Infelizmente, mestre, é a moeda de troca que as pessoas têm. Eu só tenho uma coisa a dizer para elas: infeliz de você. Porque eu penso o seguinte: a paga, ela chega. Então, quando você está fazendo esse tipo de coisa, você vai pagar. Porque você está mexendo numa coisa que não é da sua alçada, né? Então, Eu tenho um ditado comigo, Elaine, que é assim, ó. Isso aí eu vou falar para todos, eu falo aqui para minha esposa até adquiriu esse ditado para ela. O mundo é redondo, a gente não dá para cagar nos cantos não, tá, pessoal? O e mundo capota, né, mestre? O mundo é. capota, não gira. Então, Bom, se a live é sua, né? Você foi convidada, se você quiser deixar um telefone para contato, pessoal, sigam ela, curtam, comente, compartilha, entre em contato, faz um jogo lá com ela, um oráculo, tá? Um tarô e se fica à vontade, a casa é sua. primeiro, mestre, quero agradecer o espaço. O senhor foi maravilhoso, gentil comigo, muito obrigada. Quero dizer que eu e o Marcos seguimos o senhor, seu conteúdo é muito bom, muito legal, tá? O que o senhor precisar, apesar que é mais fácil eu precisar do senhor do que o senhor de mim, mas de qualquer maneira estou à disposição. Gente, quem quiser conversar, trocar figurinhas sobre tarô, vai na minha bio, Elaine Taróloga, e entra em contato, tá bom? Eu faço vários jogos, tem várias tiragens e dá pra gente se divertir bastante. Bom, é isso. Aí, pessoal. É isso aí, pessoal. E Eu eu quero tenho que agradecer. fazer, e eu tenho que te fazer uma pergunta. Eu posso publicar essa live no YouTube? Pode, mestre, fica à vontade, pode publicar. Porque para quem não conseguiu assistir no começo, não só essa, como todas, tá? Tá lá no meu canal do YouTube. Só clicar no link aí que tá aqui fixado aqui no TikTok, vai ser direcionado diretamente para lá, tá? Pode, Tem- mestre, fica à vontade. Eu concedo, tá? A imagem, o som, tudo que eu tá? falei, tá bom? Temos todos os convidados lá. Eu quem agradeço, né? É, Eu ia chamar os dois, na verdade, eu ia chamar você e o Marcos, né? Como eu fui no seu PV e perguntei, você é a esposa do Marcos? Você falou, não, namorada. Eu falei assim, Namorada, ele tá me enrolando, mestre, ele tá me enrolando, ah, sem vergonha! tá me enrolando. Ai, Sem vergonha, rapaz, casa caiu, né? Pensou que ia ficar livre disso, né? ele tá dando risada, ele tá me É, enrolando. é. Ó, Eu ia mestre, chamar os dois, por isso que eu fui lá. Aí olha depois eu lá, falei, ele eu tá ia falando, chamar isso os era dois. segredo, tá vendo, mestre? Olha ele, ó, isso era segredo. Não é não, amor, tá todo mundo sabendo já. Pois é, né? Mas é uma satisfação imensa ter não só você como participante, né? Que por culpa do Marcos, que não pôde vir, falou, chama a Elaine. Aí eu fui lá e Beleza, chamei, né? beleza. Gratidão imensa. Vão ter Gratidão eu, outros mestre. convites, né? Mais para frente. Muito obrigado pela confiança, né? E prazer, né? Tá te Prazer eu. conhecendo, o Marcos, aí o pessoal e vamos que vamos, pessoal, tá? Tiver dúvidas sobre o oráculo de tarô, chama ela, tá? Segue ela lá, curte, comenta, compartilha e quem puder dar uma forcinha aqui para mim, curte, comenta, compartilha e vamos que vamos. E quarta-feira a gente tem mais um convidado aí. Toda quarta eu tô. Às vezes, sabe, Helene, desculpa até a palavra, eu aqui eu jogo bosta no ventilador. Eu não tô nem Não aí. importa, muito Eu bom, crio, eu crio polêmica mesmo. Mesmo, mesmo, muito mesmo, boas mesmo. as suas lives, mestre. Eu que agradeço o espaço. Desejo um ótimo final de semana para o senhor, para sua esposa. E outra, gente, muito obrigada pelo espaço. Desejo a vocês um final de noite maravilhoso. E, gente, vamos cuidar do sagrado, pelo amor de Deus.
Exatamente. Vamos cuidar do que é seu. Para de se Isso, preocupar com os outros, cuide do que é seu, né? isso. Eu costumo ter uma deixa, Elaine, dentro do luciferianismo, que é assim, primeiro você, segundo você, terceiro você. É Se isso você mesmo. não se tornar uma pilastra e uma estrutura sólida para poder estar junto com quem você ama, você não é nada. Isso, com certeza. Não tem como amar o outro se não se amar primeiro, mestre. Falou tudo. A gente tem que se fortalecer para fortalecer os outros, né? É uma verdade, tá bom? Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos e vamos que vamos. Como hoje eu tô meio assim, sem muita coisa para fazer, eu vou dar mais uma estudada, talvez mais de madrugada, né? Lá para 1 hora da manhã, alguma coisa assim, eu volte. E porque eu estabeleci o projeto Micasa Sucassa, Elaine, com 1 hora e meia, 1 hora e 40 mais ou menos. Porque o primeiro deu 2 horas e 40, eu acho, né? Então eu estabeleci, terão mais convites. Marcos, te espero aqui também, tá? Pra gente conversar, ou os dois, você e a sua futura esposa, que você tá enrolando, né? Gostei, mestre, gostei, gostei, gostei. Tá? Gratidão, mestre, Gratidão, gratidão. pessoal. Muito obrigado e Obrigada. vamos que vamos. Vamos que vamos.